Então, se vocês gostaram mesmo, curte aí, compartilha isso e quem não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, tá bom, queridos? Me ajuda aí para eu continuar trazendo aí um pouco do meu conhecimento para vocês. Aí tu vai fazer uma lista de produção, querido, para cada posto de trabalho desse, tá? Aí tu vai fazer a lista de produção para cada posto de trabalho desse. Por quê? Tu dividiu os 4 lá. Então, tu tem que ter uma lista de produção para confeitaria seca, tu tem que ter uma lista de produção para confeitaria fresca, tu tem que ter uma para o salgado, tem que ter uma para o pão. Aí tu pode dizer assim para mim, Ares, mas a minha confeitaria fresca eu só faço quindim, pudim, tortinha de limão, que tudo é monoporção ali que é fácil de fazer. Não tem problema, querido, mas faz a lista de produção. Ah, o meu salgado eu só faço 5 salgados, não tem problema. Não é a quantidade que tu faz, mas assim, ó, é tudo que tu te propõe a fazer, tu tem que fazer com qualidade. E a qualidade não é só a qualidade do produto em si, é para te crescer, tu tem que crescer com qualidade. E qualidade o que é? Organização. Tá? Então faça a lista dos 4 postos de trabalho. Tá? Faça a lista de produção dele. Assim, ó, o máximo de produto de uma massa só, principalmente quem está começando, querido, o que a gente tem que fazer? Vou dar um exemplo, né? Tem salgados que tu pega uma massa e tu tira lá 10 tipos de salgado de uma massa só. Isso é o certo. Tu pega lá na padaria e tu tira uma massa, lá de massa doce, daquela massa doce tu tira um monte de quitutes. Eu chego a tirar 12 produtos de uma massa só. A minha padaria eu tenho mais ou menos uns 200 itens. Tá? Na padaria, eu não vou mentir porque eu não lembro agora de cabeça, mas eu devo ter uns 60. Eu uso 1, 2, 3, 4, acho que 5 ou 6 massas só para fazer isso tudo. Por quê? Porque o cliente vai olhar, ele vai olhar lá o quê? Um quitute com goiabada, um com lá língua de sogra, que vai leite condensado, vai coco, outro com o quê? Com goiabada em cima. Ele acha que aquilo tudo é diferente, mas o sabor é diferente, né? Agora, para nós não fica fácil de fazer, porque de uma produção só tu tira um monte de coisa, tu só prepara da maneira diferente. Então, tudo que tu puder tirar da mesma massa, tira. Quando tu está começando, não inventar receita que te toma muito tempo para fazer, tá, querido? Então, assim, ó, procura tirar o máximo da mesma massa, tá bom? Isso vai te deixar mais organizado, mais fácil de trabalhar, mais produtivo, tá bom? Quem faz a lista é o líder, tá? Na área de venda. Essa lista de produção, tu tem a produção lá dentro e lá na frente nós falamos, né, de formar liderança, nós vamos ver mais na frente aqui de como estruturar a área de venda para te sair do operacional, porque tu tem que estruturar as duas partes. O que tu vai fazer com essa lista de produção? Tu vai pedir para teu líder fazer essa lista de produção. Eu vou te mostrar aqui no papel como é que eu faço na minha padaria, tá? Uma lista de produção. Então, teu líder é que vai fazer isso, tá? E uma ficha técnica do 2080. O que é isso? Ares, eu vou fazer uma ficha técnica, eu vou fazer as receitas de todos os meus produtos. Tem que fazer, querido. Mas para começar, o que tu faz? Tu pega os 20 produtos que tu mais vende, os 20 que tu mais vende, lista lá. No meu caso, na minha padaria lá o quê? Pão francês, pão de queijo, eu tenho lá o bauru paulista, tenho o bolo de cenoura, eu não lembro como é que é a sequência. Pão francês e pão de queijo, sim, brioche, cuca, eu vendo, ali está nos 20 mais vendidos. Então, o que tu faz? Pega os 20 mais vendidos e faz uma ficha técnica deles, tá? Por que uma ficha técnica? Tu vai lá fazer a receita, que tu tem que achar o preço de custo, e tu vai colocar do lado o modo de fazer. Tu vai lá e faz, ou acompanha fazendo, por exemplo, um pão francês, daí tu vai lá e olha o pão francês batendo. Bom, na minha receita, tá, queridos? Na minha máquina, porque cada maceira tem uma maneira diferente de bater. Não adianta eu dizer para ti que tu vai bater 10 minutos um pão,
ou assar em 180 graus, porque a tua maceira pode ser diferente da minha e o teu forno pode ser diferente do meu. Eu gosto de dizer o tempo que tu vai assar. Então eu vou falar do pão francês. Tá, o pão francês, por exemplo, como é que eu bato? Lá 25 kg de farinha, tá lá a receita. 500 gramas de sal, 250 gramas de reforçador, 250 gramas de açúcar, são 6 kg de gelo e 8 de água. Tá lá, bate 5 minutos na lenta e 18 minutos na rápida. Isso é na minha maceira, tá? Aí o que que eu fiz? Eu fui lá, vi isso, peguei a receita e colei lá. O padeiro olha aquilo ali, ele nunca vai poder dizer para mim que ele esqueceu ou que, sabe? É chato eu dizer isso aqui, mas eu mandei um padeiro embora ontem por causa do meu pão francês, tá? Por causa do pão francês. Eu falei 3 dias para ele. Quando tu tem uma receita lá, tem tudo certinho, a pessoa não faz, tá? É porque ele não sabe trabalhar ou não quer trabalhar, tá? Então, pessoas assim que vão atrapalhar a tua produção, que vão atrapalhar a tua gestão, tu não pode deixar na empresa, tá? Aí tu tem lá. O que acontece? Se eu pegar um auxiliar, levar ele lá e botar bater o pão, ele vai olhar uma maneira de fazer, ele vai saber, está lá escrito que é para dobrar o tamanho, a quantidade de fermento, 300 gramas de fermento, eu coloco, do fermento fresco, tá, querido? Porque eu gosto mais de fermento fresco no pão, porque ele dá uma explosão melhor no forno. O seco eu uso para massa doce. Aí tá lá, 180 graus, 13 minutos para assar. Pronto. Se eu for lá e botar ensinar uma pessoa, fica muito mais fácil. Aí, às vezes, chega um cliente lá na frente, até a minha esposa, quando estava trabalhando comigo na padaria, né? Às vezes chegava um cliente, vocês não podem perder esse padeiro. Daí ela dava risada e dizia assim, não vou perder não, é meu marido. Então, por 2 motivos, porque eu sou o dono da padaria, porque eu sou o marido dela, não é boba, né? Então, ela dizia isso. Então, assim, ó, se tu tem essa receita, querido, tu não vai perder o teu padeiro, porque é tu que tem a receita na tua mão, tá bom? Então, monta uma ficha técnica. Aqui do lado, querido, está uma lista de produção. Olha só. Isso daqui é o que eu faço na minha loja. Não precisa de muita frescura. Vocês podem olhar aqui que está precificação, controle de produção, né? Está aqui a AOP, que é a Ares Orlando. Isso daqui é um material de apoio que eu dou lá para os meus alunos, tá? Na minha mentoria. Meus alunos ganham isso lá de apoio e eles aprendem a fazer isso lá dentro, tá? Como é que eu faço? Ó, aqui é do salgado, tá? Ó, pega aqui bauru de carne. A pessoa vai ali e conta o estoque, tá? Conta o estoque, porque o que eu faço? Eu asso bauru de manhã e eu asso de tarde, tá, querido? Então, assim, ó, o que sobrar de tarde eu vendo no outro dia de manhã ainda. Então, ela vai lá e conta o estoque. Ah, tem 5 bauru. Quantos bauru vende de manhã? 10. Então, ela pede só mais 5. Ou se fosse o pão aqui, tá? Fosse o pão caseiro aqui. Aí ela vai lá, conta o estoque, daí ela faz de noite, tá, querido? Isso daqui ela faz de noite e passa para a produção, que a hora que o padeiro chegar já está pronto. Aí ela conta que tem 10 pães caseiros. Vende quanto? 20. Ah, mas como é que eu sei que vende 20? Porque isso tem um histórico aqui, tá? Isso aqui não é a primeira vez que eu estou montando. Se é a primeira vez que tu está montando e quer dar para o teu líder da frente fazer, tu coloca a quantidade que vende aqui, ó. Ah, bom, bauru vende 10, bauru de frango vende 20 e tal, tu vai por aqui. Aí a pessoa coloca aqui, quanto tem de estoque, ela coloca a produção. Pronto. O menino que vai assar as coisas de manhã, ele vai chegar aqui, vai olhar quanto que ele tem que assar, ele vai botar para frente. Pronto. O que acontece com isso, querido? Tu não vai perder venda, porque tu vai ter a quantidade certa lá na frente, e tu não vai ter quebra, ou seja, tu vai ter o mínimo possível, né? Porque ninguém consegue dar o 0 de quebra. Porque quando tu não tiver quebra, tu tá perdendo venda, né? Quebra normal de uma padaria 4%, tá? Até tá aqui para te fazer o controle da quebra, ó, né? Como é que eu faço aqui no controle de quebra, querido? Coloca aqui a data, tá? A menina que é responsável por isso, ela coloca aqui a data, por exemplo, hoje, né? Dia 12, hoje é dia 12? Dia 12? Dia 12, tá?
Produto, ela vai colocar aqui, por exemplo, Bauru Paulista. O valor, meu Bauru está R$10,98, acho. É isso? R$10,98? R$10,98, Bauru. Aí ela coloca aqui, tá? A data, o produto e o valor. Eu estou perguntando para o lado aqui porque a esposa está aqui, né? E ela sabe melhor do que eu dos preços. Então assim, ó, data, produto e valor. Por que, querido, colocar o produto aqui? Porque tu tem que identificar o produto. Porque às vezes, normal de uma quebra numa padaria é 4%, tá? 4, foi feito aí um estudo, acho que o Sebrae fez esse estudo, que para o ramo de padaria 4,8 aí, para esse segmento é normal de quebra, tá? Eu acho que 4, mais de 4 a 5. Então assim, ó, às vezes tu olha lá, tu pode fazer a tua quebra e tu só somar e dar 8%, por exemplo. Aí tu vai chegar para os teus profissionais e dizer assim, ó, vamos diminuir a produção porque está dando muita quebra, tá? Aí tu diminui a produção, mas tu não faz a lista de produção. Aí tu diminui lá no salgado, por exemplo. Bauru vende 20 por dia e todo dia está acabando 7 horas da noite. E tu diminui a produção, diminui do Bauru Paulista. O que vai acontecer? Tu vai perder venda. Então, se tu identifica aqui, aí tu vai olhar lá, por produto. Aí tu olha lá, num dia deu R$100 de quebra. Aí tu vai olhar, pô, mas R$100 de quebra, mas tu vai ver aqui, tem uma torta que tu tá jogando fora sempre, porque não tá vendendo. O que tu faz? Substitui, faz outra coisa, ou para de produzir. Então, tu identifica onde está a quebra. Às vezes tu está fritando salgadinho demais, está jogando fora, então é muito importante identificar a quebra, tá bom, querido? E a lista de produção, eu digo que a lista de produção é o coração de uma padaria.